Fala, senhoras e senhores, bem-vindos aí a mais um episódio do Venture Fellows. Hoje a gente está com presença ilustre aqui de uma referência no mercado de startups. Meu nome é Milton Daré, eu sou o host aqui do Venture Fellows. Quem está comigo é a minha co-host. Olá, pessoal, eu sou a Bia. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E agora eu vou passar a palavra para o nosso convidado, Marcelo. Valeu, Bem-vindo. Bia. Valeu, Juninho. Você, eu não conheço o Milton, eu conheço o Juninho. Desde sempre. Obrigado pelo convite. Demais estar aqui com vocês. Um prazer falar sobre esse assunto que eu adoro demais. Show de bola. Marcelo, acho que pra gente começar, você podia contar um pouquinho da sua carreira brevemente. Eu conheci você na Rocket Internet. Desde lá, eu venho te acompanhando, você tem tido uma carreira brilhante aí, mas eu queria ouvir um pouquinho de você, como que foi essa trajetória. Fui programador, né, desde sempre, secado por computador. Antes disso, fui atleta de natação, então venho com essa programação de disciplina, de treino, de ser obcecado por tudo que eu faço, que eu trouxe para o trabalho. Quando eu virei programador foi a mesma coisa, lendo muitos livros, praticando muito e tentando fazer alguma coisa no computador. Essa era a minha vontade, assim. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, o que não falta é problema para você resolver. E a partir de então, eu fui progredindo muito na minha carreira, né? Como eu entrei no mercado muito cedo, eu comecei a trabalhar em 1999, então já quase 25 anos que eu só faço isso. Naquela época, quem crescia era quem sabia fazer. Hoje, é fácil você contratar uma pessoa que fala bonito, aí você se engana e essa pessoa entra no mercado de trabalho, consegue enralar, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Cara, quando você é programador, não tem isso. Você sabe sentar na cadeira e fazer, ou 2 semanas já vão perceber que você é uma fraude que cai fora. E eu sabia fazer. Então, na medida que eu fui entregando, eu fui subindo muito rápido, porque falava, legal, agora como é que a gente tem 2 de você? Agora como é que você monta um time? Agora como é que a gente acelera isso? Agora como é que a gente começa a fazer mais isso e mais isso? E eu fui assumindo essas responsabilidades sem nem saber como fazer, sabe? Muito empiricamente. Eu venho de uma era que não se falava sobre cultura, que não tinha muitos rituais, que não tinha muitas rotinas. E aí, 25 anos depois, isso muda por completo. Ainda acho que a gente está num nível de maturidade muito baixo, mas já mudou completamente. E desde então, já fundei diversas empresas. Quando a gente estava na Rocket, eu tinha fundado a Payleven. Depois eu saio, fui para a Oi, fui CTO da área de inovação da Oi durante alguns anos. Fui sócio do Nubank, fundei uma empresa recentemente, 4 anos é recente, de saúde, chamada Clivo, que é a minha empresa atual, que é uma health tech. Empreendi em telecom também lá atrás, antes da Rocket Internet. Então minha vida inteira foi empreendendo. Só teve um momento que foi na Oi, que eu trabalhei no mundo mais corp, mais tradicional. Então, nos meus alunos, nas minhas mentorias, nas minhas palestras, eu faço muito essa comparação do que é o mundo mais tradicional, mais corp e o que a gente vive no mundo de startup, né? Pegando esse gancho, eu vou fazer a pergunta. Você trabalhou muito com o ecossistema de empreendedorismo e inovação. Tá no seu DNA isso, tá bem claro para mim. E aí você teve uma passagem aí na Oi, foi de quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. Como que você entende a dinâmica de trabalho numa Oi, né, que é uma grande corporação, versus das startups? Quais foram os principais choques que você teve nesse processo? Quando você entra numa empresa grande como a Oi, você tem um poder limitado de mudança. E existem coisas que estão tão intrínsecas na companhia que você não consegue mudar. Não tem como mudar. Por exemplo, a empresa vive em torno de reuniões. Então a minha vida era fazer reuniões. Eu chegava 8 horas da manhã para trabalhar, saía 20 horas da noite e era uma reunião atrás da outra. O jogo político era muito intenso, porque a forma como a empresa se organiza propicia que as pessoas vivam assim. Então não existia o conceito de trabalho assíncrono, como hoje se fala muito e como, por exemplo, é muito vivo dentro de uma Amazon. Então, uma empresa que vive nessa modalidade, ela tem problemas estruturais, porque ela é organizada de forma funcional e você começa a ter conflitos entre as áreas, porque as pessoas deixam de trabalhar para a companhia e elas passam a trabalhar para suas áreas. Então, quando existe o conflito de interesse, onde eu preciso colaborar com a sua área, eu sempre estou priorizando a minha área, não a empresa. Então, você cria um problema estrutural muito grande que se funde dentro da cultura. Então, a cultura da empresa é uma cultura nociva para ela mesma. Então, esse era o grande problema da Oi. Pessoas que, às vezes, até muito capacitadas, boas, inteligentes,
mas que estavam dentro de uma cultura que não propiciavam que elas se desenvolvessem e prosperassem. Então era um ambiente de muita competição, de muito conflito, de muita briga, e deu no que deu. Eu digo que onde há fumaça, há fogo, e há mesmo. O que aconteceu no Oi não foi nenhuma novidade. O que aconteceu na Americanas não foi nenhuma novidade. Tudo isso já vinha sendo apontado há muito tempo. É só prestar atenção nos sinais. Só não presta atenção quem não quer, né? Então, os detalhes fazem toda a diferença. O que a gente quer conversar numa empresa é sobre coisas legais, sobre inteligência artificial, sobre inovação, sobre o que a gente pode fazer de mais, de novo, de diferente, que nos torna sexy. Mas o que muda a história de uma empresa é o feijão com arroz. É fazer o básico bem feito. E usualmente a gente não tem líderes com coragem para querer fazer o básico, para enfrentar essa conversa dentro do board e dizer: aqui não é a inteligência artificial que muda, o que muda aqui é o básico bem feito. Tá certo. E pensando, né, nesse contexto de startups num estágio mais inicial, o que você enxerga como os principais desafios para liderança e gestão? Eu vejo 2 grandes problemas no mundo de startup. O primeiro é aprender a fazer dinheiro. E aprender a fazer dinheiro significa, de fato, fazer dinheiro, não é construir produto. As pessoas se enganam demais, achando que quando eu decido fazer um aplicativo e eu acho que esse aplicativo, ou esse site, ou essa ideia pode mudar o jogo, o tempo que leva para você chegar neste momento que você idealizou na sua cabeça, usualmente é longo demais. Começa errado. Isso daí tá errado. Negócio que dá certo rápido. O dinheiro vem, as coisas fluem, as coisas acontecem, tem necessidade, tem demanda, tem desejo, tem jornalista querendo conversar com você, você tem que contratar gente. Isso é uma empresa que está dando certo. Independente se você tem produto ou não, porque você pode começar com um serviço. Todo produto pode anteceder um serviço. Se você não consegue resolver um problema com o serviço, você nunca vai conseguir resolver com o produto. Inúmeros casos de empresas que deram certo, que são um produto, que são um SaaS, que são super autônomos, mas que começaram com uma prestação de serviço. Então começa com a prestação de serviço, entrega valor, captura valor, pega o dinheiro, bota o dinheiro no bolso, pronto, aprende a ganhar dinheiro. Depois vem um outro problema, que é como a gente ganha escala. E na medida que você começa a ganhar escala, vem o segundo maior problema de uma empresa, que é o problema de comunicação. Porque a partir de então, tudo que a gente faz são são soluções para resolver problemas de comunicação. A gente cria processo para resolver problema de comunicação, a gente cria indicadores para resolver problema de indicação, a gente adiciona sistemas para resolver problema de comunicação. Tudo que a gente faz é para resolver problema de comunicação. Porque a gente precisa começar a ter método para trabalhar através das pessoas. E as pessoas não foram preparadas para serem líderes, elas não sabem ser líderes. Elas não sabem qual que se torna a função delas a partir do momento que eu deixei de ser um contribuidor individual. Então eu normalmente, ou eu aprendo empiricamente, tentativa e erro, que foi o meu caso, vai ler um livro, vai pedir indicação, vai pedir ajuda, vai testar e você vai adaptando, até você descobrir o que funciona para você. E cada empresa é única, porque cada empresa tem sua cultura. Então é importante que você entenda o que funciona na média, mas fundamental que você faça adaptação para o seu negócio. Os líderes, eles representam numa empresa criativa em torno de 14% da população de uma empresa. Isso significa que se você tem 14% da população que de fato representem a cultura da empresa, que saibam liderar essas outras pessoas, aí sim você tem uma empresa super sólida. O problema é que quando as empresas crescem, elas não sabem contratar, elas não sabem preparar seus líderes e o restante das pessoas que trabalham com esses líderes ficam frustrados porque eles não têm um líder. Eles têm um contribuidor individual que subiu para uma posição de líder. E às vezes não está preparado para isso, né? O que você acha que são os principais atributos de um bom líder? O líder, ele é uma dualidade. Ele precisa ser metade people skills, que a gente gosta de falar de soft skills, mas de soft skills não tem nada. É conhecimento de pessoas, são habilidades sociais, é como eu me comunico, é como eu me relaciono com as pessoas, é como eu dou feedback, é como eu falo a verdade e não vivo um teatro. As empresas vivem um teatro corporativo, porque as pessoas têm medo de falar a verdade e têm medo de escutar a verdade. E a segunda parte dessa dualidade é a entrega de resultado. Não existe como você ser um bom profissional se você não entrega resultado. E não dá para você abrir mão
só da entrega de resultado, porque senão você vira um trator e ser um trator é insustentável dentro de uma companhia. Então a junção desses dois universos, onde você é uma pessoa boa, onde você colabora, onde você treina as pessoas, onde você ajuda os outros times a prosperarem, as pessoas a prosperarem, e você não deixa de abrir mão de entregar resultado. Esse é o profissional que a gente espera como líder numa companhia, porque ele potencializa os outros, né? Total. E quando a gente olha para startup, normalmente ela começa com os fundadores, né? E à medida que ela vai faturando, aumentando a operação, ela precisa começar a trazer os analistas, os estagiários, né? A gente vê muita startup fazendo isso. Talvez não seja o correto. O correto talvez seja trazer pessoas mais sêniores para ir construindo com um pouco mais de robustez. Mas nem toda startup tem essa condição. E aí a gente entra numa seara que os fundadores estão super operando no dia a dia, e aí vem o estagiário e ele começa a crescer, né? E aí o fundador, ele fica com aquele dilema: poxa, eu preciso crescer minha operação, eu preciso captar, eu preciso fazer tudo acontecer para ontem. Como que eu consigo transformar essa nova liderança de uma forma que ela não seja individualista? Porque se pega um estagiário, um analista, ele tá aquela cultura de operar. E ela, de um dia para o outro, ela vai começar a liderar, né? Então, como que a gente forma esse novo líder sem que ele atue de uma forma muito individualista? Porque eu vejo hoje muito high potential, que a gente costuma dizer, começa a atuar mais como um trator, como você bem falou, e esquece que tem que também ter um papel de liderança, que às vezes não é só fazer tudo, você resolver, você tem que começar a delegar, não delargar, né? Só que nesse processo que a gente vê beleza, essa pessoa dá as atividades, mas às vezes ela falta como que eu faço acompanhamento? É diário? É semanal? É mensal? Porque se você não faz acompanhamento, pode ser que o liderado, ele, tá tranquilo, não precisa entregar nada. E se você tá muito próximo desse colaborador, ele pode falar, o cara é microgerenciador, tá aqui no dia a dia. Como que a gente forma essa nova liderança e como que a gente lidera nessa primeira layer de gestão? Como que você faria? Tem um grande mito de que pessoas boas são caras. Isso é um mito, isso não é verdade. Eu já trabalhei com inúmeras pessoas que eram baratas nos momentos que eu as contratei e eram pessoas excepcionais. Pessoas que têm uma vontade dentro delas de aprender, de querer. Usualmente pessoas que passaram por muita dificuldade na sua vida e que vêm de uma origem que não foi uma origem abastada e que elas anseiam por progresso, são pessoas que se dedicam muito mais do que pessoas que viveram um ambiente mais abastado. Então, isso é uma ilusão. Óbvio que não significa que você não vai encontrar uma pessoa que é rica e que é um high potential, né? Você vai encontrar por todos os lados. Mas, primeiro ponto, precisamos tirar esse mito, porque a gente precisa saber entrevistar, a gente precisa saber contratar as pessoas, e a gente não sabe contratar pessoas. A maioria das empresas que eu conheço não sabem contratar pessoas. Contratam sempre o menos pior. Independente se você tem capacidade financeira de contratar uma pessoa cara, testada no mercado, ou se você não tem, essa pessoa, ao entrar na sua empresa, ela é iniciante. Eu posso ter 20 anos de experiência no mercado. Quando eu entrei na empresa, eu sou iniciante. E todo iniciante precisa ser tratado como iniciante. Ele precisa de acompanhamento intenso, especialmente nos primeiros dias. E os primeiros dias para um iniciante que tem 20 anos de experiência pode durar 15 a 30 dias. Um iniciante que é um estagiário que nunca trabalhou, ele pode levar de 30 a 60 a 90 até 6 meses de acompanhamento intenso. Tudo vai depender da complexidade da companhia. Se você tem muitos processos não catalogados, vai dar mais trabalho para você. Agora, se você vai preparar uma pessoa e você já tem todos os processos documentados, você treina na parte de cultura, você treina na parte técnica, e tudo que ela precisar tá dentro de um livro, tá dentro de um manual, tá resolvido o problema. Só que ninguém se prepara para isso. Na minha empresa, a primeira coisa que eu faço é tudo tem que estar documentado. Tudo que vai ser falado mais de uma vez precisa estar documentado. Tem que ter processo. Na medida que você tem processo e documento que suporte o que aquela pessoa precisa fazer, ela vai desenrolar. O problema é quando você sai e vai fazer visita comercial e a pessoa está lá sozinha sem saber o que fazer. Ela vai fazer o que ela acha que é correto e usualmente ela vai errar e você não vai estar lá para dar o feedback para ela. Então você trouxe uma pessoa que é iniciante, você não preparou como ela deveria,
Ela vai começar a fazer as coisas erradas porque todo mundo erra, porque ela vai tentar acertar, mas ela não sabe como é que é. Você não tá ali pra ajustar, e daqui a pouco você perde essa pessoa e você fala, não era bem isso que eu queria. Quem errou foi você, não foi a pessoa. Ela queria. Só que você, como líder, você perdeu esse profissional. Você perdeu a oportunidade de ajustar e moldar de acordo com a cultura que você quer construir como fundador ou como líder, sabe? Então a gente não pode esquecer que todo mundo é iniciante. Precisa documentar processos e precisa refinar a cultura. Feedback contínuo o tempo inteiro. Eu solto gradativamente na medida que essa pessoa deixa de errar. Porque se ela estiver errando, ela vai parar no outro lado do mundo. E se você levar esse tempo todo para dar o feedback, tarde demais. E tarde demais significa caro. E vem aquela pergunta, e agora? Espero a pessoa mudar ou trago uma pessoa de fora? Se você demorou demais, é tarde demais, não vai ter jeito. Você vai ter que mandar a pessoa embora, mas quem é culpado é você. Você vai ter que trazer uma outra pessoa. Olha quanto tempo e dinheiro você perdeu. Então, vai trazer uma pessoa, tem que estar com a agenda alocada para cuidar daquela pessoa o tempo que for necessário. Legal, eu estava acompanhando uma outra entrevista que você deu e você falava, né, sobre a importância de trazer as pessoas certas e as pessoas boas, porque no final esse é um ciclo que vai se retroalimentar. Então você contrata certo, treina certo, depois dá o acompanhamento necessário, feedback, e essa pessoa, quando ela precisar contratar, ela vai fazer a mesma coisa, né? Exatamente. Então eu tô dando a referência de como funciona e eu imediatamente após estou pedindo que ela realize exatamente o mesmo. As pessoas precisam aprender a contratar. Isso é papel de todos, porque eventualmente alguém se tornará líder. Eventualmente alguém vai precisar dar feedback para qualquer pessoa que seja. Se você está aqui na empresa 6 meses, você está 30 dias, você vai ter que dar feedback para ele com 6 meses. No Nubank, quando a gente já tinha mais de 1.000 funcionários, metade da empresa tinha menos de 1 ano de casa, galera. Sempre foi assim a vida no Nubank, porque a gente dobrava todos os anos. Então, se metade da empresa tem menos de 1 ano de casa, quem que cuida da outra metade? É o RH? É o time de people? Tem que ser todo mundo. Então, todo mundo tem que ter essa habilidade. Eu preciso cobrar isso de você. Então, com 7 dias, você tem que estar entrevistando gente. Mas como é que você vai entrevistar? Tá aqui o processo. É assim que faz. Essa entrevista é uma entrevista desse jeito. Ela dura 30 minutos. As perguntas que você tem que fazer são essas. Você entra nesse sistema, registra desse jeito. Isso daqui você não deve se preocupar. Isso daqui é um processo, é uma folha. É simples assim. Agora você vai fazer uma entrevista técnica. Tá aqui a entrevista técnica. É desse jeito, você não faz sozinho. Não é você que revisa, quem revisa é o outro. Para o outro revisar, você tem que anonimizar, então você vai tirar o nome, porque eu não quero saber se é homem, se é mulher. Eu não quero ter referência nenhuma da pessoa para eu tirar o bias, uma influência de você pode querer trabalhar mais com um ou com o outro. Não, a gente isola isso ao máximo. A entrevista já tem muito viés. Então, a gente tem que minimizar o máximo possível. E isso é treino. Uma vez que você fez, você aprendeu, você vai repetir. No dia que você fizer e você errar, eu vou te corrigir. Até uma hora que você vai andar bem. Pessoas que erram insistentemente exatamente nos mesmos problemas são pessoas que eu chamo de yellow flag. A gente quer que as pessoas errem, mas em coisas novas. Então, na medida que eu já te corrigi, já te dei o feedback e você insiste no erro, nós, como empresa, estamos perdendo tempo. E você também como profissional, porque você não está progredindo. Isso é um problema. Isso a gente não pode deixar acontecer. Isso é muito ruim. A gente quer que você erre em coisas novas. Coisas novas, teremos o maior prazer de te ajudar. E o maior prazer de te dar referência para você ter autonomia. Isso é fundamental. As pessoas precisam conseguir ser independente numa companhia. O mais rápido possível. Esse é o mínimo profissional desejável. O profissional que tem dependência externa, ele é um profissional que ele traz um overhead para a companhia. Alguém precisa carregar ele. Então a gente precisa de uma curva que ele chegue na autoindependência o mais rápido possível. E o líder precisa ajudar essa pessoa a chegar lá. E muitas vezes ajudando a criar processo, ajudando a criar documentação, a fazer vídeo, a fazer uma apresentação, a ter uma pessoa fazendo o onboarding dele, tudo que for necessário para ele se tornar independente o mais rápido possível. Muito bom. Acho que o que você trouxe é um processo muito claro de onboarding, é um choque de cultura que você dá para o profissional logo que ele entra. E isso é muito importante. Concordo com você. Olhando essa ótica desse choque cultural, quando a gente pega empresas
menores de 20, eu consigo ver alguns fundadores falando, poxa, Milton, eu não, ou Juninho, né? Falou, pô, eu não vou ter esse tempo de fazer um vídeo ou um livro, né? Cara, faz sentido ele falar isso? Ou você acha que não? Ele tem que dar um jeito de achar uma agenda para construir, por exemplo, um onboarding no YouTube com vídeo unlisted e fazer um curso online, nem que seja isso, né? Como que você tem tratado essas empresas de vários estágios, né? Porque imagino que você tem contato com empresas mais maduras quanto as menores lá no G4, principalmente, né? Tudo é o preço que você quer pagar. Se você tem mais dinheiro do que tempo, contrate um profissional pronto. Ele vai precisar de um onboard de 15 a 30 dias e ponto final, tá resolvido, ele segue a vida. Se você não tem dinheiro, você vai ter que investir tempo. Não tem outra opção. Agora, como você quer investir o seu tempo, você escolhe. Se vou precisar treinar várias pessoas todos os meses, eu não vou querer que as coisas fiquem na minha cabeça. Eu vou querer uma apresentação pronta, com um vídeo pronto, com documentação pronta, porque eu vou fazer uma vez. E eu vou otimizar meu tempo para fazer coisas mais importantes. Ou seja, eu estou sendo inteligente, eu estou ganhando escala. Preciso me preocupar com escala. Porque se todas as vezes eu gasto... Marcelo leva aproximadamente 100 horas para fazer um onboard do profissional. Na próxima eu quero que seja 50. Na próxima eu quero que seja 25. Na próxima eu já vou trazer mais outras pessoas. Vão ter outros recursos para permitir que isso dependa menos de mim. Agora, as pessoas buscam uma ilusão. Elas não querem ter trabalho. Não existe líder. O trabalho do líder é trabalhar com pessoas. Se você acha que o seu trabalho é ter uma função de contribuidor individual, de vender, se você acha que o seu trabalho é só isso, você está enganado. O trabalho do líder é trabalhar através das pessoas. O problema é que o fundador confunde o que é trabalhar através das pessoas. O fundador, sim, tem um papel único, exclusivo, que é só ele que tem que fazer. Que é, eu preciso aprender a vender. Eu preciso criar uma máquina de vendas. Eu preciso fazer com que tudo ande de forma orquestrada. Vender, entregar valor. Vender, entregar valor. Só que, fundador que fica obcecado só com isso, esquece o time. E aí o time começa a desandar. E aí na hora que essa máquina começar a funcionar, a cultura se perdeu. Para arrumar a cultura, meu amigo, é muito difícil. E usualmente não se consegue a depender do tamanho que você tiver. Porque não existe mudança de cultura sem sacrifício de pessoas. Mudança de cultura significa mudar seus hábitos. Se todo mundo aprendeu a trabalhar de um jeito e agora você fala, pô, mas não era nada disso que eu queria. Tá, mas você não falou. Todo mundo que a gente contratou é assim. Todo mundo não é do jeito que você sonhou na sua cabeça e nunca falou e nunca moldou pra gente. Agora ferrou, meu amigo, porque você vai ter que demitir muita gente, porque essas pessoas não vão mudar magicamente. Não é tão simples assim. Uma empresa é um organismo vivo. Você não consegue moldar um organismo vivo do dia pra noite. Leva tempo, dá trabalho. Então, assim, tem que dividir. Se você se propôs a ser líder de uma companhia, você vai ter que ser líder de pessoas. Não tem jeito. Não dá pra fugir da raia. Quem ainda acredita que tem que não dá, que tem jeitos melhores, você não precisa gravar vídeo. Se pra você funciona, fale. Traga uma pessoa para escrever. Processo precisa ter. Agora, se você não faz isso, seu time não vai fazer. Então, o que significa que sua empresa nunca vai ser altamente produtiva. Porque você não é, então como é que as pessoas vão ser? Tem que lembrar. O que a empresa faz é o que ela aprendeu. É reflexo do dono. A cultura é reflexo do dono. Se a sua cultura for errada, você está ferrando a sua empresa. E não tem problema nenhum. Porque a sua empresa é sua. Você faz ela do jeito que você quiser. Mas depois não venha chorar que você está com problemas. Você plantou esses problemas, então aceite as consequências, entende? Isso faz até sentido, porque depois, puxando de novo o ponto do feedback, depois você vai cobrar a pessoa em cima daquilo que está escrito, né? E muitas vezes, se ficar só na fala, depois você não tem isso formalizado, a pessoa pode trazer para você, mas eu não sabia que era isso que era esperado de mim. E também não faz sentido depois, né? Por isso que a comunicação é fundamental. E por isso que eu sou super avesso a esse mundo que a gente herda do Silicon Valley, que vem com milhares de termos e terminologias. E eu falo para as pessoas, esquece tudo isso, gente. A gente só precisa voltar a ser humano, eu só preciso conversar com você, entender como é que você tá, o que você gosta, o que você não gosta, te dizer onde você tá indo bem, te parabenizar, dar o reforço positivo e te dizer onde você não tá indo tão bem. E essa relação, ela leva tempo para construir, porque o ser humano, ele não tem autoconhecimento.
Não tem. Eu não tinha. Ninguém tem. Ou você chega um momento da sua vida e aprende que autoconhecimento é algo fundamental e que exige dedicação de tempo, ou você vai ser eternamente uma criança. O ambiente corporativo é repleto de crianças que não sabem escutar a verdade, que o dia que eu vou lá e falo que a pessoa não tá indo tão bem, ela fica #magoada. Eu não tô falando para te magoar, eu tô te falando porque você vai progredir na medida que você enfrentar esse obstáculo. Eu tô te dizendo que tá todo mundo aqui tendo dificuldade de trabalhar com você. E se você não aceita essa realidade, o que vai acontecer com a sua carreira? Aqui ela tá interrompida, porque se você não resolver esse problema e enfrentar essa realidade, e quantas pessoas eu conheci assim, e usualmente são as melhores pessoas. Porque pessoas muito inteligentes, ela tem opinião forte, só que usualmente vem acompanhado de baixíssimo autoconhecimento. Então o autoconhecimento, ele é um obstáculo na vida de todos. Se ainda não se tornou obstáculo da sua vida, vai se tornar, não tenha a menor dúvida. As pessoas gostam de buscar muito conhecimento técnico. Como é que eu melhoro nas minhas ferramentas? Como é que eu melhoro no método de dar o feedback, na sequência, nas minhas rotinas, nos meus rituais, nos melhores sistemas que eu vou utilizar? Tudo isso é muito bacana, te dá um acervo fantástico. Mas o que eu mais recebo no meu inbox é gente dizendo que foi falar a verdade pro chefe e que o chefe boicota, e que o chefe deixou de falar, e que o chefe demitiu. Essa é a realidade do líder brasileiro. Eu falo do Brasil porque eu sou brasileiro e eu não conheço muito do outro mundo. Então, essa é a realidade que eu vivo. É o que eu vejo. É uma rasteira. É super rasteiro. O nível de conhecimento e de capacidade que essas pessoas têm é baixo. Por isso que a gente precisa mudar esse jogo, sabe? Falando um pouquinho de fit cultural, tem muitas empresas aí que tem no processo fit cultural por sistemas de HS, né? Que é o sistema de traqueamento de candidatos. Só que é muito difícil você avaliar, na minha visão, o fit cultural apenas por um link que às vezes a pessoa está fazendo na correria, né? Como que você faz para fazer essa avaliação de fit cultural da pessoa? Se você confia 100% nesses links, é esse mesmo processo ou não? Putz, cara, eu preciso ter uma conversa. E como que é essa conversa? Como que você estrutura? Eu faço uma avaliação em 3 camadas. A primeira camada é entender quem você quer trazer. Então esse é o primeiro passo. Quem que eu quero trazer? O que que eu espero dessa pessoa? Qual que é o perfil comportamental esperado? Eu quero uma pessoa extrovertida, eu quero uma pessoa introvertida, eu quero uma pessoa mais conformada, menos conformada. Usualmente as pessoas contratam errado e reclamam das coisas que elas mesmas trouxeram. Pô, eu queria uma pessoa aqui que não fosse tão ambiciosa, então por que você trouxe uma pessoa tão ambiciosa? A pessoa ambiciosa vai querer aumento de salário, vai querer desafio, vai querer crescimento. Você trouxe ela para um ambiente que ela não pode crescer, óbvio, vai dar errado, né? Então, entenda o que você quer, primeiro passo. E aí a gente passa para as 3 camadas de entrevista. A primeira camada é sim, a gente fazer uma avaliação técnica. É o que todo mundo faz. A maioria das pessoas são entrevistadas tecnicamente no Brasil. Mas a maioria das pessoas são demitidas por people skills. Isso é estudo. Harvard fez um estudo e mostra isso. Isso é no mundo inteiro, não é só aqui. Mas a gente erra pra caramba aqui. Então, faça a entrevista técnica, isso é fundamental. Entrevista técnica exige prática. Então você tem que fazer um exercício, você tem que fazer um case, você tem que me mostrar que você tem capacidade. Segunda parte, eu gosto de fazer uma avaliação comportamental para eu entender quem que é você na sua essência. A avaliação comportamental não tem certo e errado. É quem é você na sua essência. Aí sim, vale a pena um link. Porque eu vou entender. Quem que é o Juninho? Quem que é a Bia? Como é que eles são na essência deles? E a partir daí eu começo a trazer pessoas para avaliar a parte cultural de fit cultural. E fit cultural é a arte de fazer perguntas indiretas. Porque, de novo, não existe cultura certa e errada. Existe a cultura que se adequa a você. Você já me conhece faz tempo, você sabe como eu sou um cara acelerado. Eu nunca vou conseguir trabalhar com uma pessoa que chega aqui pra mim e fala assim: então, Marcelo, deixa eu te contar, essa tarefa aqui, eu fui conversar com a fulana lá de trás e ela me contou a seguinte história. Pronto, já morri. Já tive um infarto do coração. Tem que ser objetivo. Então eu não posso chegar para esse candidato e perguntar para ele se ele gosta de um trabalho mais direto ou se ele gosta de um acompanhamento mais próximo. Não, é o que funciona melhor para você. Qual foi o melhor líder da sua vida e por que ele foi o melhor líder da sua vida? Então eu estou pegando casos e situações que se adequaram à vida dele. Por que esse líder não deu certo para você? Ah, ele me abandonou. Te abandonou significa que ficou solto. Então ficar solto para você não funciona. Beleza, o que mais que eu preciso entender?
Buscar conhecimento é importante? Fulano, como é que você busca conhecimento? Qual foi a última coisa que você aprendeu? Como você aprendeu? As perguntas subsequentes pega qualquer mentiroso. Qualquer mentiroso. Só que a pergunta subsequente ela é a mais importante de todas. Não é a primeira pergunta que é importante. São as subsequentes. Porque nas subsequentes que eu vou de fato entender o detalhe de como aquela pessoa faz. Óbvio que todo mundo vai tentar passar na entrevista. Então eu vou falar que eu leio muitos livros, que eu todo dia de manhã e à noite, de tarde, eu reservo meia hora, eu leio 3 livros por mês, Juninho. Tá, Marcelo, quais livros você leu nos últimos 6 meses? Se eu li, eu vou lembrar. Ou você esquece assim tão rápido? Então não tá adiantando você ler 3 livros por mês, né? Você não tá lembrando? Pronto, já peguei no pulo, entendeu? E aí pronto, você perde. Eu quero que as pessoas não passem na entrevista. Eu quero. Porque tem muita gente ruim. Então o que a gente quer é separar das antas, né? Tira as antas do meio do caminho pra gente encontrar quem que realmente importa. Então assim, mostrar a realidade da sua empresa, o alinhamento de expectativa é fundamental. Eu brinco lá no G4, o G4 tem uma cultura muito intensa. E as pessoas pegam, tiram o celular assim e falam assim, você tá amando o G4, né? Pô, tô amando, quero vir trabalhar aqui. Então olha isso daqui que demais. Olha esse vídeo aqui das pessoas celebrando a meta batida do mês. Nossa, que legal, tem comida, tem bebida, todo mundo gritando, todo mundo pulando, é música, é festa. Sábado, 11h30 da noite. Quer vir trabalhar sábado, 11h30 da noite? Domingo o pessoal continuou. Segunda-feira teve imersão. Terça-feira, semana continuou, não teve pausa. Isso pode acontecer 3 meses seguidos. É isso que você quer? Porque se você não quiser, o que eu mais quero é que você fale, eu não quero. Porque você não é a pessoa que tem fit cultural para a companhia. Se você é um chefe que é o imbecil, que a gente sabe que tem de monte, fala que você é um imbecil logo. Porque senão ninguém vai aguentar trabalhar com você. Se você é um cara duro, se você é um cara grosseiro, nada contra. Você faz do jeito que você quiser. Mas fala quanto antes, alinha expectativa, porque senão essa pessoa não vai te aguentar 2 semanas. Tem gente que aceita isso, tem gente que não aceita. E não tem certo e errado. Eu sou o cara mais ético do mundo. Eu tô tentando acertar o tempo inteiro. Eu acredito na sustentabilidade, eu acredito na qualidade de vida, eu acredito no que é sustentável. É esse tipo de ambiente que eu tenho que trazer. Agora, eu sou acelerado. Eu exijo que a pessoa seja melhor do que eu. A gente tava falando aqui que eu montei o estúdio, eu estudei tudo, eu sei fotografar, eu aprendi a fotografar, eu sei filmar, eu conheço todos os equipamentos, eu que montei o estúdio, eu que estudei iluminação, eu sei tudo. Uma pessoa que vem trabalhar comigo, ela pode não saber tanto quanto eu sei, mas se em 3 meses ela não souber mais do que eu, não vai funcionar. Eu preciso dizer pra ela, porque eu sento e edito igual um profissional. E se ela não souber editar, e na hora que eu falar com ela, então vai lá, separa aqui os 2 objetos. Agora no A-roll faz assim, no B-roll faz assim, a legenda faz desse jeito. Se a pessoa não souber, não vai conseguir trabalhar comigo. Então eu tenho que antecipar as coisas ruins. Que quando você acerta a pessoa boa, o olho dela tá desse tamanho. Eu acabei de contratar um profissional para trabalhar comigo direto com esse assunto. E eu acabei de errar. A pessoa não era assim. Ela tinha uma vontade muito grande. Errei. Agora eu acertei. Essa pessoa tem sangue nos olhos, tem vontade, passa a madrugada estudando sem eu pedir. Por quê? Porque ela quer. Porque ela quer aprender. Então você vai perceber. Quando tem fit cultural, você percebe. Quando não tem, você também percebe. É que você quer se enganar. Não é no link. Isso é tete a tete. Por isso que eu falo, líder tem que ser bom de people skills. Ou você conhece pessoas, ou você não conhece de empresa. E hoje a gente está vivendo um cenário muito desafiador nas startups, né? Com muitos layoffs, enfim. A gente sabe que o momento de mercado tá um pouco difícil. E o líder tem que se posicionar nesse contexto, né? De forma ali a deixar a equipe, de certa forma, dentro de um ambiente que ainda seja saudável, né? Para que aquele time consiga entregar. Então, que dicas que você daria para um profissional que está nesse momento? Eu só sei fazer do meu jeito. E meu jeito é falando a verdade. Tá ruim, tá duro. Mostra o que você tá passando, mas quais são as dificuldades. Você vai ter que adaptar o discurso para cada grupo. Tem time que ainda é muito novo, não entende essa realidade. Mas a verdade, para mim, vence sempre. Esse é meu tipo de cultura. Eu sempre vou estar falando a verdade. Usualmente, se eu for errar, eu vou errar porque eu abri informação de mais, não de menos. As pessoas têm o direito de programarem as suas vidas.
Para mim sempre foi o inverso. Quando eu falei a verdade e contei as dificuldades que a gente estava passando e o porquê que eu ainda acreditava na empresa e o que eu ia fazer para mudar o jogo, era quando as pessoas se motivavam mais ainda. Porque as pessoas querem problema. Elas sabem que o problema traz progresso. Quando a empresa está tudo muito estável, tudo muito tranquilo, fica chato. Fica sem graça. A gente quer desafio. E nesses momentos de desafios, as pessoas querem ser desafiadas. O problema é que eu assumo a responsabilidade inteira para mim e eu não deixo isso chegar nas pessoas. Isso é péssimo. Não, gente, tá duro, tá difícil, a gente não tá conseguindo ultrapassar nesse obstáculo. O que a gente precisa fazer é isso. E usualmente nesses momentos não dá para deixar aberto. Existe uma conversa muito importante na arte de liderar que é fazer coaching ou fazer mentoring. Mentoring, eu estou dizendo, baseado na minha experiência, o que funciona. Coaching, eu estou fazendo você buscar dentro da sua própria cabeça o que você acha que funciona. E se você errar, tá tudo certo. Porque o que eu quero é que você aprenda. Você aprenda. Então, se você errar, tá tudo certo. Mas, quando a gente está vivendo uma situação de risco, quando a gente tem necessidade de urgência, quando o tempo é importante pra gente, eu não posso fazer coaching. Eu tenho que fazer mentoring. Bia, o caminho é esse. Não vamos desviar uma vírgula. Isso daqui é o que vai dar certo pra gente. Então, usualmente o time, ao ver isso, ele vai poder ficar chateado, porque ele vai falar, pô, o Toledo tá fazendo top-down. Não, dá o contexto para as pessoas que elas vão entender. Pessoal, aqui a gente vai precisar ir por esse caminho, por causa disso, disso e disso. Isso é uma decisão top-down, baseado no que eu acredito que vai dar certo e vai levar a gente para o melhor resultado possível. Eu não gostaria de estar fazendo isso, mas a empresa precisa dessa velocidade. Pronto. Eu dei contexto, as pessoas vão entender. Agora, se eu escondo e só fico dando top-down, você vai ser o líder que é o mandão, é o chato, você virou o chefe. Ninguém gosta de chefe. No contexto de layoff que a gente tem hoje, né? Eu vejo que muitas startups estão... Todo mundo tá meio com medo de perder emprego. Primeiro, isso é nítido nos últimos 6 meses, 1 ano. A gente recrutando, a gente percebe isso. Eu fico pensando que no ecossistema de inovação, criatividade, startups, é muito importante inovar e ter a criatividade funcionando. Só que quando você passa por um momento de estresse, todo mundo tende a falar assim, putz, eu não vou inovar, porque se eu inovar, eu posso errar, o mercado não tá bom e vai dar pau. Eu posso perder o meu emprego, né? Como que a gente faz para liderar um time nesse contexto de alta instabilidade, com todas as startups demitindo, né? Sem também comprometer a criatividade e inovação? A gente cria um ambiente de inovação na medida que a gente dá segurança para as pessoas. Dar segurança para as pessoas significa permitir que elas saibam falar. E nem todas as pessoas sabem falar. Então isso é um processo que é conquistado ao longo do tempo. Porque quando eu começo a dar liberdade para as pessoas falarem, elas usualmente vão falar besteira. Por que elas vão falar besteira? Porque elas não sabem o que é o melhor para a empresa. É aquele profissional que chega, é iniciante, por mais que ele tenha experiência, ele é iniciante, e antes dele viver a realidade, ele já quer trazer o que é novo. Não, primeiro você vive a realidade da empresa, depois você melhora. Então esse é o primeiro passo. O ambiente construído com liberdade vai permitir que as pessoas falem a verdade. E o dia que o Juninho falar uma besteira, falar, cara, não funciona, Juninho. Isso daqui, cara, não cabe para esse momento. E usualmente você vai pegar isso mais rápido no futuro. Então eu tô te treinando para isso. Agora, num ambiente de muita incerteza, as pessoas precisam entender o que cabe e o que não cabe. Então eu espero que essas pessoas já tivessem sido treinadas para elas não estarem trazendo coisas que não têm relação com o que resolve o problema no momento da empresa. Estes momentos é necessário que a gente esteja com um custo super apertado, que a gente esteja com a receita vindo, que a gente não perca o foco, que a gente esteja super disciplinado no que é o nosso core business. Usualmente é isso. Não é momento de tomar muito risco, sabe? Então, contexto. Esse contexto precisa estar plantado na cabeça das pessoas de uma maneira tão importante que não vai vir uma viagem de soltar um foguete para a Lua no momento que a gente não quer soltar um foguete para a Lua, sabe? Então, de novo, a comunicação nesses momentos, o alinhamento, ele é fundamental. E usualmente os líderes não gostam de gastar muito tempo nisso. Pode prestar atenção. Líder bom, ele contextualiza o tempo inteiro.
Ele nunca acha que ele está sendo óbvio. O óbvio é necessário na comunicação. A gente fala, as pessoas entendem outras coisas. Então, repetir é importante. Isso traz agilidade para o restante da companhia. Se a gente é uma empresa de uma sala, são 5, 7 pessoas, tá tranquilo, a gente sempre está sincronizado. Mas passou de 20, já é uma empresa grande. As pessoas não estão na mesma página. Complexidade de conhecimento, de domínio, já mudou o jogo. Contexto já é importante. Repita. Para as pessoas não trazerem besteira. Para não perder tempo. Porque se ela está trazendo besteira pro founder da companhia, imagina o que elas estão discutindo na base. Entendeu? Perfeito. Bom, Marcelo, a gente está chegando ao final da nossa conversa, então a gente sempre pede para os nossos convidados que deem uma indicação de um livro, uma série ou um filme, algo que você tenha consumido aí, que tenha gostado. Eu vou indicar um livro que eu adoro, que é da minha esposa. Que é o segundo livro dela. Ela lançou há mais ou menos um ano. Esse livro aqui, da Renata Spalletti, minha esposa, chama-se O Sucesso é Resultado de Times Apaixonados. Ela lidera uma indústria farmacêutica, é terceira geração. Estão chegando a 2.000 colaboradores. Então, uma empresa que é reconhecida pela cultura que construiu. Construir uma cultura numa empresa que tem mais, acho que tem 55 anos, alguma coisa assim. 2.000 colaboradores de todas as áreas que vocês podem imaginar e é reconhecida no mercado por ter uma cultura forte e pessoas apaixonadas. Isso é o que muda o jogo nas empresas. Na hora que a gente entra numa empresa que as pessoas amam, a cultura é forte. As pessoas têm liberdade de falar. Porque se não é assim, não funciona. Se atrai outro tipo de pessoa. Então, assim, cultura, gente, é o que muda tudo. Então é por isso que eu sempre indico esse livro. Porque esse é um livro sobre cultura. Cultura é pessoas. Se a gente não sabe influenciar a cultura que a gente quer ter na nossa empresa, a gente vai ter qualquer cultura. E qualquer cultura não serve. Porque é o que se desenvolveu. A gente não quer o que se desenvolveu, a gente quer o que a gente acredita. O que a gente sabe que vai fazer dar certo. Ô, Renata, eu quero você aqui nesse videocast, tá? Depois desse charme todo que ele jogou falando de você, pô, eu fiquei convencido que vale a pena você vir aqui. Vem aqui conhecer a gente também, que a gente vai ter um prazer também de saber um pouco da sua jornada. Bom, Marcelo, a gente vai encerrando aqui, então muito obrigado aí pela sua visita. Fico muito honrado de contar com você. Eu vi que você veio de muletas, cara. Isso que é empreendedor de verdade. Eu convido você a vir mais vezes aqui também. Valeu. Então acho que só foi a primeira vez. Quem sabe no futuro a gente possa contar com mais do seu conhecimento para ajudar esses vários empreendedores que estão assistindo aqui a gente, né? Conte comigo, cara. Foi um prazer. Eu operei o joelho segunda, mas não abro mão dos meus compromissos. Tá combinado, tá combinado. Então eu estive aqui. Obrigado pelo convite. Foi demais conversar com vocês com esse assunto que eu adoro, fundamental para a mudança do nosso ecossistema, né? Se a gente não preparar as pessoas para entenderem a importância disso e saberem como sair desse mundo, a gente vai continuar dando voltas, círculos. E aí a gente não evolui. Então, parabéns pelo trabalho de vocês e obrigado pelo convite. Obrigada, Marcelo. E vamos também lembrar o pessoal de se inscrever no canal, deixar o like, comentar no vídeo para que a gente possa melhorar cada dia mais também. É isso aí, se inscreva, pessoal. Tchau, valeu. Tchau. Valeu, beijo.